Eu quero que você abra a sua Bíblia em início, no capítulo 4, no versículo 11. Amém? Início, capítulo 4, versículo 11. Amém? Eu disse que ia ser difícil. Início, Gênesis. Capítulo 4, versículo 1, melhor dizendo. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Foi difícil encontrar ele, irmãos? Quando eu disse início foi difícil, eu vi alguém dizer Gênesis aí. Que Gênesis significa exatamente isso. Amém? Início. Amém? Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor, de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Esta é a tua palavra, Senhor. E tudo que nós queremos é ouvir a voz do teu Espírito Santo falando conosco. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que cada vida seja impactada, Pai, sacudida e impactada do alto da cabeça à planta dos pés, por esta palavra que nos traz vida, Pai. Fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos e irmãs, o tema da mensagem para nós nessa noite é N-A-O-T. O que é? Não. O tema da mensagem para nós nesta noite é não. Você já ouviu um não de alguém? E o que você faz quando você ouve um não? Birra? Bate o pé? Fica bravinho ou bravinha? O que você faz quando você ouve um não? Qual é a sua postura diante do não? O que eu quero dizer para você nesta noite é que o não pode ser pedagógico. O não pode ser para te ensinar alguma coisa. O não pode trazer vida, mas a falta do entendimento do não pode trazer morte. O texto que nós lemos conta a história de dois rapazes, dois jovens, filhos de Adão e Eva, tiveram o privilégio de serem os primeiros a pisar nessa terra, e uma terra ainda melhor, o Éden, o lugar da presença de Deus. Mas o decorrer do texto mostra que alguma coisa aconteceu quando Caim ouviu não. E meu irmão, minha irmã, hoje eu quero conversar com você sobre quais são as características, os sinais que estão na vida daqueles que não sabem ouvir não. Os sinais que marcam a vida daqueles e aquelas que não compreendem e não sabem viver com não, e acham que Deus não diz não. É sobre essa perspectiva que eu quero falar com você. Porque talvez você está aqui hoje angustiado, angustiada, porque você ouviu um não da vida, ouviu um não de alguém, ouviu um não até do próprio Deus diretamente. E eu sei o que é ouvir um não.
No momento em que eu mais clamei, que eu mais busquei a Deus, eu ouvi o não. Deus simplesmente disse para mim, não. E vocês já sabem que eu estou falando do falecimento do meu filho. Vocês vão sempre, de vez em quando, me ouvir falar sobre isso. Eu sei que você já ouviu um não, talvez porque uma porta de emprego se fechou. Eu sei que você já ouviu um não, talvez porque um namoradinho ou namoradinha disse não para você. E talvez você não percebeu que o não dele ou dela é libertador para a tua vida, está te livrando de alguma coisa pior. A gente não consegue lidar com o não, a gente não sabe trabalhar às vezes com o não. Então, meus irmãos e irmãs, esse texto traz algumas lições ricas e importantes para mim e para você. E em primeiro lugar, pessoas que não sabem ouvir não, são pessoas que não servem a Deus por amor. As pessoas que não sabem ouvir não, são pessoas que fazem as coisas para Deus por obrigação. Quando nós não nos servimos por amor e nos movemos por obrigação, nós achamos que nós somos obrigados a ser recompensados pelo que fazemos. Nós achamos que nós somos obrigados a ter aplauso pelo que fazemos. Nós precisamos entender que a vida também é feita de não. E que em vários setores da vida nós vamos ouvir não. Essa é a vida. Mas nós estamos muito acostumados e paparicados a ouvir sim. Então o texto nos mostra dois rapazes, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, que foram fazer a oferta a Deus, que foram sacrificar a Deus, que foram entregar a Deus, que eles foram em um culto, adorar a Deus. É basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. Mas um deles voltaram com não. E o caráter desse que recebeu não foi revelado. As estruturas íntimas da alma dele foi revelado quando ele ouviu não. Sabe quando você ouve um não, o seu caráter é revelado. Quando você ouve um não, as suas estruturas íntimas da sua alma será revelada. Eu como pastor tenho visto isso. Sabe quando eu conheço o coração de ovelha? Quando eu tenho que dizer não para ela. Sabe quando eu conheço o coração de parceiros, companheiros, amigos? Quando eu tenho que dizer não para eles. O não é revelador. Se não para você, para quem está dando não. E nós precisamos entender que a vida não é feita só de sim. O texto que nós lemos mostra exatamente que a atitude de Caim era uma atitude de obrigação. A oferta dele não foi uma oferta de primícia, de prioridade, mas a oferta dele foi uma obrigação. Meu pai Adão, minha mãe Eva, meu irmão faz, então eu vou fazer. E talvez em muitos momentos Deus deixou aquilo passar. Mas naquele dia Deus disse, não vou aceitar isso. Eu vou ter que dizer não para Caim. E olha o que diz o versículo de número 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, ou seja, ele fazia isso, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Olha o versículo 5. Agora, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Olha o caráter dele ser revelado. Ele chegou como uma ovelhinha, ele chegou como alguém agradável diante de Deus, mas quando Deus disse não para ele, o seu semblante caiu, a ira tomou conta do seu coração. E depois lá na frente nós vamos ver o que ele faz, ele mata o seu próprio irmão. Esse é o caráter de quem não sabe ouvir o não. É alguém que é tomado pela ira. É alguém que vai dizer assim, agora eu vou sair do ministério, não vou, porque a Jordânia falou não para mim. Agora eu vou sair do ministério das mulheres, porque ele falou não para mim. Agora eu vou sair, a ira entra, aí começam os bastidores. Olha, não vai, vem quando eu não vejo mais. Eu não fico, olha, não vai sair. É o caráter de quem não sabe ouvir o não. Pessoas que são dominadas pela ira. Pessoas que são dominadas pela ira são pessoas que matam o próximo. Talvez não como você pensa, mas com palavras. Pessoas que são dominadas pela ira são pessoas que não estão prontas para ouvir o não. Caim aparentemente estava fazendo tudo bonitinho, mas Deus conhecia o coração dele. E esse texto bíblico não está aqui à toa por estar. Ele está aqui para nos mostrar que quando nós ouvimos um não, o nosso caráter é revelado. Quem nós somos é revelado. As nossas estruturas são reveladas. E um caráter de ira, uma estrutura de ira, de falta de controle foi revelada.
A Bíblia diz que Deus disse: não, Caim, hoje eu não quero a tua oferta, hoje eu não quero o teu culto, hoje eu não quero a tua adoração, hoje eu não quero a tua expressão de oferta, porque não me agradou, Caim. Então volta para casa. O semblante dele caiu. A Bíblia diz que a ira tomou conta dele, e daquele momento e diante, você vai continuar lendo o texto, o próprio Satanás já começou a maquinar no coração dele para que ele fizesse o mal. Quem não sabe ouvir o não, são pessoas que estão prestes a fazer coisa errada. Então, se você ouvir um não em qualquer lugar da sua vida, pegue esse não e trabalhe com ele para melhorar a sua história. Pega esse não e vai caminhando para fazer a sua história diferente. Alguma coisa precisa ser mudada na sua história. Alguma coisa precisa mudar na sua vida. Pega esse não como algo pedagógico. Não deixe que a ira, não deixe que o mal domine o seu coração. Seja alguém que está pronto para ouvir o não. E principalmente se esse não vier de Deus, pegue ele e caminhe sabendo que Deus está tratando o seu caráter. Deus disse não para Caim. Deus disse não para ele. Você, irmão, não pode servir a Deus por obrigação. E sabe por que Deus disse não para Caim? Não foi porque a oferta dele não era uma oferta de gordura, de animal, era uma oferta que brotava na terra. Não era por causa disso. Foi porque ele fez mal feito. Foi porque ele fez por obrigação. E toda vez que nós servimos por obrigação, nós fazemos da pior forma possível. Toda vez que o nosso serviço é literalmente um serviço e não um servir, nós fazemos da pior forma possível. E nós precisamos estar dispostos a ouvir não, gente. O não é curador para nós. Mas se nós não entendemos o não, a nossa falta de entendimento pode nos levar a fazer loucura. Eu tenho certeza que muitos de vocês já bateram o pezinho com a mamãe e com o papai. Já saíram fazendo birrinha. E principalmente os mais vividos hoje vai dizer assim: obrigado pelo meu pai e minha mãe que Deus eu lá atrás. Porque o não dele te curou. O não dele te impediu de ir fazer coisas piores. E a mesma coisa se aprende com Deus. Por que você está com o caráter de Caim? Por que você está com a mesma personalidade de Caim? Caim no semblante, fazendo biquinho. Deixa eu dizer algo para você. Se a sua namorada foi embora, te abandonou, agradece o livramento, filho. Se o seu namorado te abandonou, agradece o livramento. É livramento de Deus. Se aquela porta fechou lá no emprego, disse não, e você tinha todo o gabarito para estar lá, você tinha tudo para estar lá e não entende por que você não foi, é porque Deus está dizendo não é para você, agradece e fica tranquilo, não caia o seu semblante, não seja irado, não seja rebelde, mas vai para cá dizendo: Senhor, se essa porta fechou, o Senhor tem o melhor para mim. Amém. Entenda isso, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Caim não entendeu. O que Caim fez? Versículo de número 4. Caim, olha o que ele fez. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Olha a diferença. Abel trouxe das primícias, trouxe a prioridade, trouxe o melhor. Caim, a Bíblia não fala que trouxe primícia. Caim trouxe resto. Caim trouxe de qualquer jeito. Caim veio servir a Deus de qualquer maneira. A diferença de Abel e Caim, aqui é o texto dizendo, no versículo 4, que Abel trouxe das primícias, do melhor da vida dele, do melhor que ele tinha. A diferença do sim e não estava ali. Porém, Caim não soube ouvir o não de Deus. Você só pode servir a Deus por amor. Aí você vai fazer bem feito. A segunda lição que nós aprendemos é que você só vai estar preparado para ouvir o não de Deus, meu irmão e minha irmã, se você for como Abel. Se você tiver o caráter de Abel na sua vida, você saberá ouvir o não de Deus. Imagine o inverso disso. Se Abel ouve o não de Deus, eu acho que Abel iria para casa, conversar com o papai Adão e com a mamãe Eva e dizer: deu errado, papai. Deus disse não para mim. Porque o Abel trazia das primícias. Servia com amor, fazia com prazer. Abel tinha um coração ensinável. Abel tinha um coração pronto para ouvir o sim e para ouvir o não. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós fomos mal criados. Eu não estou falando mal criado de pai e mãe, não. Estou falando mal criado de sociedade que vivemos. A sociedade que vivemos nos diz que nós temos que vencer tudo. Irmão, irmã, não se iluda com isso. Você não vai vencer em tudo na vida. E vou te dizer mais, é preciso você até perder algumas guerras. É preciso você até apanhar em alguns momentos. É preciso você nem ganhar algumas coisas. Porque Deus trata o nosso caráter.
Saia dessa ilusão de que você tem que ganhar tudo. Saia dessa ilusão de que porque você é crente, você não vai ouvir o não de Deus, porque você vai ouvir. Mas precisamos ter um caráter de Abel. Abel representa aqui a igreja pronta para ouvir não. A igreja pronta para realinhar a sua história. A igreja pronta para entrar na rota, para fazer aquilo que o pessoal do louvor cantou e Catamires ministrou aqui, ser vaso que está pronto a ser moldado e trabalhado nas mãos de Deus. Abel representa essa igreja. No versículo 4 diz que Abel trouxe das primícias ao Senhor. Ele trouxe o melhor que ele tinha para Deus. Ele de fato veio cultuar a Deus com o menor que ele tinha. E ele ouviu o sim de Deus. Mas se ele tivesse ouvido o não de Deus, ele voltaria para casa, ia realinhar a sua história, ia realinhar a sua vida, ia ver o que estava faltando e iria voltar a dizer: estou aqui, Senhor, o que o Senhor tem para dizer para mim? Agora, quando você tem um caráter de Caim, você ouve o não, sabe o que você quer fazer? Baixar a sua cabeça, bater o pezinho e fazer biquinho. Só que eu tenho uma notícia para você: não adianta fazer biquinho, você vai perder. Você vai perder. Com Deus não tem como fazer biquinho. Nós precisamos ter o caráter de Abel. Se Deus disser não para Abel, se Deus tivesse dito não para Abel, ele tinha realinhado a história dele, ele tinha voltado para casa, ele tinha conversado com o seu pai Adão, com a sua mãe Eva, e disse: mamãe, papai, aconteceu alguma coisa errada, porque Deus disse não para mim hoje. Eu quero realinhar, eu quero voltar, eu quero fazer diferente. Então, o caráter de Abel foi revelado, e assim também o caráter de Caim, porque Caim, em vez de realinhar a sua história, ele assassinou o seu irmão, ele matou o seu irmão por inveja, por ganância, e porque deixou que o maligno entrasse no seu coração. Você precisa aprender a ouvir o não, meu irmão. Você precisa entender isso, e só sabe ouvir não quem serve a Deus com gratidão, quem serve a Deus com prioridade, quem serve a Deus por amor, quem serve a Deus com o coração quebrantado. Existem coisas na sua vida que Deus vai dizer não para você, e você vai continuar servindo a Deus, continuar amando os irmãos da igreja, continuar servindo na casa do Senhor, porque você serve a Deus com amor e não por obrigação. Por isso, o Salmo 119, versículo 11 diz: guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você só serve a Deus por amor, você só consegue ouvir o não de Deus quando a palavra de Deus está no seu coração, quando ela habita. Então se prepare, meus irmãos e irmãs, porque você vai ouvir o não de Deus, e é necessário que você ouça o não de Deus, é necessário que você entenda isso. Não seja como Caim, mas seja como Abel. Dê a primícia da sua vida para Deus. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que pessoas que não aprenderam a ouvir o não de Deus, que não sabem lidar com o não, são pessoas extremamente amarguradas, são pessoas extremamente atormentadas na alma pela ira, são pessoas extremamente, irmão, amarguradas no seu ser. A sua vida se torna uma amargura. Olha o que diz o versículo de número 6, olha o que diz assim, ó: então lhe disse o Senhor: porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante. Deus olhou agora para Caim e disse: o que está acontecendo? Eu estou vendo que você está diferente. O que aconteceu? Quando ele chegou tranquilo, mas quando ele ouviu não, ele saiu irado, amargurado e com a sua alma totalmente angustiada. Pessoas que não servem a Deus por amor, que não sabem ouvir o não, são pessoas que carregam amargura e ira no seu coração. São pessoas que começam a ficar revoltadas com Deus. Eu estou dizendo porque eu fui assim. Eu era revoltado com todo mundo porque eu não tinha o privilégio que muitos de vocês têm de ter pai dentro de casa. E eu aprendi, depois que eu me converti, que eu não tinha pai dentro de casa, mas que eu tive um pai que cuidou de mim desde o ventre da minha mãe, o Senhor Deus. Então, se você receber o não de Deus, não deixe a ira tomar o seu coração. Não tenha as marcas de Caim, mas tenha as marcas de Abel no seu coração. Seja alguém que priorize o reino de Deus. Então eu volto para casa, vou realinhar a minha história, vou perguntar para Deus o que eu fiz de errado, o porquê eu recebi o não, e vou em busca do sim, mas dando o meu melhor para Ele, buscando a Ele. Se você receber o não da sua esposa, do seu esposo, você vai ter que realinhar, senão o seu casamento vai acabar. Por que com Deus você vai fazer diferente? Se você receber um não na sua empresa, significa que você vai ter que realinhar com o teu patrão, quer que mude alguma coisa. E muitos de nós nos esforçamos, porque tem dinheiro no final do mês.
Por que com Deus, se você ouve um não, você quer sair da igreja, você quer isso? Deus não respondeu minha oração. Deus, fica tranquilo, Deus está no controle. É porque não era para aquele momento, não era para aquela hora. Quando for a hora, o momento vai ser o melhor para a tua vida, para a tua história. Receba o não de Deus, mas traga o seu coração. Não faça como Caim, faça como Abel. Dê o melhor da sua vida para Deus. Pessoas que não sabem ouvir não, são pessoas que não servem por amor. Pessoas que não servem por amor são pessoas que têm o caráter de Caim, que facilmente a ira vai dominar o seu coração. Precisamos ganhar nossa história. Você está irado? Você está bravo, angustiada? É hora de você colocar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, o que eu preciso mudar? O que precisa ser transformado na minha vida e na minha história? Nós precisamos ouvir não. Deixa eu contar uma história para você. Alguns anos atrás, eu já era pastor, mas o bispo disse para mim: Mãe, seria bom você ir para a universidade. Eu tinha feito um seminário. Seria bom você ir para a nossa Universidade de São Paulo, para chegar a presbítero da igreja em Belém e tal. E eu disse: beleza. E quando eu fui fazer a primeira prova da universidade, eu tinha estigma aqui, porque a professora, quando eu era menininho, lá embaixo, atrás, a professora não soube escrever meu nome, também não culpo ela, porque meu pai caprichou. E aí, eu fazia tanta bagunça, não sei se já aconteceu com vocês, a professora me chamou de burro. Você é tão burro, você não sabe nem escrever seu nome. E eu cresci pensando: nunca vou poder ter um curso superior, nunca vou chegar no lugar nenhum. E mesmo depois de crente, aquilo ficava batendo na minha mente. E aí, um dia, eu fui, já pastoriano, depois de algum tempo eu fui fazer a prova, lá em Belo Horizonte, para ir para a nossa Universidade de São Paulo. E eu voltei para casa e disse para meu esposo: acho que eu fui bem. Alguns dias depois chegou a carta da comissão ministerial: meu irmão, queremos comunicar que você não conseguiu passar na prova. Recomendamos que você continue se esforçando e tente daqui a 2 anos. Eu fiquei bravo. Eu disse: eu sou burro mesmo. Bem que a professora falou anos atrás. Eu já fui fazer a prova vencida, irmão. Porque na verdade, quando eu sentei, eu olhei para o lado, tinha fonoaudiólogo, dentista, engenheiro e não sei o que é muito. Falei: já perdi. Estou perdido. E eu fiquei bravo e não disse para Deus: Deus, já estou pastoreando, estou aqui, quer saber de uma coisa, Senhor? Eu vou largar tudo, não vou fazer isso não, por que eu não passei nessa prova? E que não sei o que, e comecei a reclamar dentro de mim, irmão. Com o mesmo caráter de Caim, bravo, e querendo abandonar tudo. E o Espírito Santo aquietou meu coração, usou a minha esposa. Quer, irmão? Não era o tempo. E eu fiquei calminho, tranquilo. E eu guardo essa carta até hoje. Porque passou-se um tempo, chegou minha hora de voltar para fazer a prova, e em todo o Brasil eu fiquei em 2º ou 3º lugar, porque o meu tempo era aquela hora. Eu confesso para você que por um momento eu fiquei como Caim, fiquei bravo, descaiu o semblante, fiquei nervoso, queria jogar tudo para o ar, queria ir embora. Falei: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a firma que eu trabalhava, lá eu estava bem, todo mundo me amava, lá não precisava ficar ouvindo pessoa reclamando comigo, lá não precisava falar de madrugada para ficar ouvindo problema de pessoa, e no final do mês estava lá meu salário tranquilo, estava crescendo. Eles falaram comigo que eu podia voltar onde eu quisesse. Eu estava como Caim, irmão. Mas graças a Deus, Deus conversou comigo, falou comigo: quer. E eu ouvi a voz de Deus. E eu tenho certeza que todos que aqui estão já teve um momento que quando tiveram com não, também ficaram revoltados, também ficaram assim, com o semblante caído. E talvez você está aqui hoje com o semblante caído, porque talvez você ouviu um não na sua casa. Você orou a Deus e até agora, aparentemente, nada está acontecendo na sua casa. Mas fica tranquilo, Deus está trabalhando, Deus está movendo. Faça como Caim, faça o melhor que você não faça como Abel. Não faça como Caim, não, irmão. Dá o seu melhor para Deus e Deus vai te honrar. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. O salmista no Salmo 37, versículo 8 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Toda a ira te leva a fazer o que é ruim. Uma coisa eu aprendi, irmão, na caminhada. Eu venho de uma família muito explosiva. Eu venho de uma família assim que o negócio lá era meio explosivo, irmão. Quantas vezes minha mãe brigando com um homem na rua? Minha irmã mais nova,
Brigava com 3, 4, era bagunça. Um dia eu cheguei lá em casa, a minha irmã mais nova disse assim para mim: ô meu irmão, eu acho que fizeram uma macumba para mim. Eu falei: por quê? Eu estou perdendo a vontade de brigar com os outros. Eu falei: macumba não, filho, é oração. Eu estou orando por você, meu filho. Minha mãe hoje, irmão, está lá, firme na Assembleia de Deus, no ciclo de oração. Quando ele dá tão prazer quando eu chego lá, vejo minha mãe, aquela mulher brava, agora está lá de joelho no Senhor, orando, buscando o Senhor. E quanto tempo eu orei para minha mãe? Você não imagina quantos anos eu estou orando por ela. Mas chegou o momento, chegou a hora. Deixa eu dizer algo para você. Não cai o seu semblante, não. Se ainda você não ouviu o sim de Deus, continue perseverando. Seja como Abel. Continue trazendo uma primícia da sua vida. Continue trazendo o melhor de Deus. Porque Deus vai fazer a obra da sua história. Você não pode fazer como Caim. A quarta e última lição: pessoas que não sabem ouvir o nome de Deus são pessoas que facilmente iram e fazem o que é mal. Pessoas que não sabem ouvir o nome de Deus são pessoas que com facilidade vai praticar o que não deveria praticar. Deus disse para Caim: Caim, por que seu semblante caiu? Caim, por que você está nervoso? Caim, o mal está na sua porta, mas cabe você cair no dominá-lo. Deus ainda avisou o cara. Deus ainda foi lá e disse para ele: ó, você vai fazer o que é mal, cuidado. E sabe o que Caim disse? Nem aí para isso, foi lá. Versículo de número 7 a 8. Chamou o irmão para ir no campo. E quando chegou no campo, ele desferiu um golpe sobre o irmão e matou o seu irmão. Derramou o primeiro homicídio na face da terra. Derramou o sangue do seu irmão. Aí Deus veio de novo conversar com Caim. E Deus, assim, de uma forma pedagógica, ainda querendo que o cara confesse o seu pecado, Deus ainda dando para ele a oportunidade: Caim, onde é que está teu irmão? Ele malcriadamente diz: eu sou um guarda do meu irmão? Eu sou um guarda dele? Eu sabendo onde ele está? Quem não sabe ouvir um não, se revolta até mesmo contra o próprio Deus. Os grandes ateus que pisaram nessa terra, que estão aí, a grande maioria deles, de 100%, 98% deles saíram de dentro da igreja. Foram criados na igreja, conheceram o Evangelho, conhecem a Bíblia, mas se decepcionaram com alguma coisa. Talvez não soube lidar com o nome de Deus e se revoltaram, estão vivendo uma vida longe de Deus. Quem não sabe ouvir não, mata o seu irmão. Sabe como que ele mata o seu irmão? Com conversinhas piadas dentro da igreja. E ó, essa igreja, ó, que não soube ouvir não, quer ouvir sim o tempo todo. Caim matou o seu irmão. E tem muita gente continuando matando o seu irmão porque não soube ouvir não, desmotivando aquele que está motivado. Aí você ouve um não de Deus por alguma coisa, aí tem alguém motivado a cantar no louvor, aí o outro chega assim: ó, sua voz não sei não, hein? Só porque eu não. Você vai fazer, ó, eu vou construir a casa, estou construindo minha casa. Aí o camarada ouviu: não conseguiu construir, não conseguiu comprar um lote. Você comprou esse lote? Agora você vai ter que financiar não sei quantas vezes para construir. É assim que não sabe ouvir não. Tentou comprar um carro, não conseguiu. Aí você comprou o seu, após você dividiu de 1000 vezes. Quem não sabe ouvir não, está sempre tentando matar o seu irmão. Quem não sabe ouvir não, ele não consegue olhar para a conquista do outro. Caim ficou irado quando soube que Abel foi aprovado. Caim ficou irado. Caim não soube lidar com a aprovação de Abel. Quem não sabe ouvir um não sabe lidar com a aprovação do próximo. Só que você precisa entender que aquele que foi aprovado, em algum momento ele ouviu não, mas soube lidar com o não. Então, meu irmão, minha irmã, ou você aprende a lidar com o não, ou você vai se transformar num assassino do seu irmão, com palavras, com desmotivações. Só que eu quero dizer para você nessa noite: haja o que houver, não deixe ninguém matar os sonhos de Deus na sua vida. Haja o que houver, meu irmão, seja como Abel, traga o seu melhor. Se tiver algum carinho ao seu lado tentar matar os seus sonhos, fica tranquilo, porque Deus está no controle da sua vida. E também profetizo nessa noite que não tem ninguém como Caim aqui. Todo mundo é como Abel. Amém, irmãos? Quem não sabe ouvir o nome de Deus são pessoas que não sabem lidar com o sucesso do próximo. São pessoas que não sabem lidar com a conquista do outro. Eu vou dizer logo para você: sabe o que nós costumamos fazer? Nós costumamos criticar quem é maior do que nós em algum sentido. Aí a gente olha assim: também eu gosto da igreja pequenininha, porque a outra é grande demais. Você é dor de cotovelo, mas porque ele está crescendo, mas não crescendo. Você é dor de cotovelo.
Vamos parar com esse negócio. Não, porque é bom, aconchegante, todo mundo pertinho, que não sei o quê. Deus nos chamou para ganhar alma. Se for 1000, se for 2000, 3000, que venha. Vamos parar de querer criticar o outro que está crescendo, porque senão nós estamos igual o Caim, irmão. Nós temos que fazer o certo. Nós temos que fazer como Abel. Parar de ficar criticando. É tão bom ser pequenininho, que não sei o quê. Irmão, Jesus nos chamou para ser ganhador de alma. Pessoas e mais pessoas se convertiam em Atos Apóstolos. Vamos parar com essa demagogia e ainda ficar criticando o outro, criticando a igreja A, B, C. Em vez de você ficar criticando, vamos fazer o nosso papel, vamos fazer o que nós temos que fazer. Para de falar do outro, para de ser como Caim e vamos trazer o nosso melhor para Deus. Quem está entendendo, amém? Amém? É necessário, meu irmão. Eu quero convidar você a ficar de pé.